O sol carioca beijava a pele de Léo enquanto ele descia o morro da Zona Sul. O ritmo do samba ecoava de algum boteco, misturado ao cheiro de café fresco e maresia. Que dia, hein? Ele murmurou para si mesmo, um sorriso largo no rosto. O celular no bolso vibrava com mensagens dos amigos, combinando o ponto na areia. A brisa leve promete um rompimento do calor. E a visão do mar, mesmo que ainda distante, já trazia uma sensação de paz. Ele estava relaxado, desanimado e feliz, com a mente já nas ondas que pretendia surfar. Ao chegar à rodovia movimentada que separava o morro da orla, Léo se preparava para atravessar. O sinal estava fechado para os carros, e ele já dava o primeiro passo na faixa de pedestres quando o celular vibrou novamente, desta vez com mais insistência. Era uma mensagem da sua mãe. Distraído, ele olhou para a tela. A atenção dividida entre a mensagem e o trânsito. Um erro de segundos. Uma fração descuidada. De repente, um vulto preto e veloz. O ronco ensurdecedor de uma moto que parecia surgir do nada. Um grito, o som de metal retorcendo e um impacto brutal que o arremessou para longe. A dor foi instantânea, aguda e depois o vazio. A escuridão engoliu o mundo e Léo sentiu-se flutuar em um abismo gelado. O som do mar e o calor do sol se afastaram para sempre. Quando a consciência retornou, não havia dor, apenas uma confusão avassaladora. O chão era macio, coberto por uma grama bioluminescente que pulsava com uma luz suave. Árvores gigantescas, com folhas que deixam de ser feitas de cristal, se erguiam em direção a um céu de tons violeta e laranja que ele nunca vira. Criaturas estranhas, parecidas com vagalumes gigantes, flutuavam preguiçosamente no ar. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Ele sussurrou, a voz rouca, o desespero começando a apertar o peito. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam e ele caiu de volta na grama brilhante. Um som agudo e melodioso cortou o ar. E Léo viu uma pequena criatura, semelhante a um cervo com luzes luminosas, passando correndo por entre as árvores, deixando um rastro de pó dourado. Não era um sonho. Aquilo era real. O medo se misturou com uma estranha fascinação. Ele estava em algum lugar que desafiava toda a lógica do seu mundo. Léo abriu os olhos, não sentindo a dor do impacto, mas o cheiro de terra úmida e um brilho azulado que vinha de plantas que ele jamais vira. Ele não estava mais no Rio de Janeiro. Seu corpo, antes de vibrar com a promessa de um dia de praia, agora jazia em um mundo onde a magia era tão real quanto o asfalto que um dia ele conheceu. Um rosnado grave ecoou de trás de um arbusto, fazendo Léo pular. Uma sombra escura se moveu, e 2 olhos vermelhos brilharam na penumbra. Era uma criatura grande, com garras afiadas e dentes pontudos, que se arrastava lentamente em sua direção. O pânico dominou. Sai daqui! Vá embora! Ele disse tentando se afastar, mas seu corpo ainda estava fraco e desorientado. A criatura avançou, e Léo fechou os olhos, esperando o pior. Pare aí, criatura das sombras. Uma voz firme e feminina, curta ou ar. Léo abriu os olhos e viu uma figura esguia, com cabelos cor de ébano e orelhas pontudas, empunhando um arco que brilhava com uma luz prateada. Ela disparou uma flecha que se transformou em um feixe de energia, atingindo uma criatura e fazendo-a recuar com um guincho, desaparecendo na escuridão. A figura se mudou, seus olhos verdes analisando Léo com curiosidade. Você está bem, viajante? Não é comum ver um de sua espécie tão longe dos portais. Léo, ainda em choque, gaguejou. Minha espécie? Que portais? Quem é você? E que raios de lugar é esse? Magia? Você tá de sacanagem comigo, né? A mulher, que se apresentou como Elara, uma elfa da floresta de Eldoria, suspirou. Não é piada, humano. Você está em Arcânia. E sim, magia é tão comum aqui quanto a chuva em seu mundo. Parece que você foi trazido por um dos rasgos dimensionais, como chamamos. Um acidente, talvez? Ela explicou que Arcânia era um mundo de maravilhas e perigos, onde a magia era a força vital, e que ele, um viajante de outro reino, estava em grande perigo se ficasse sozinho. Elara estendeu a mão para Léo, um gesto de ajuda em meio ao caos. Venha comigo. Posso te levar a um lugar seguro por enquanto, mas saiba, humano, que seu caminho aqui será longo e cheio de desafios. Arcânia não é para os fracos. Léo olhou para a mão seguida, depois para a floresta mágica e ameaçadora ao redor. O asfalto e o mar do Rio de Janeiro deixam uma memória distante, quase irreal. Ele sabia que não havia volta imediata.
A única opção era seguir em frente, enfrentar o desconhecido e tentar entender como um garoto da favela do Rio de Janeiro havia parado em um mundo de fantasia. Seu coração batia forte. Uma mistura de medo e uma estranha, quase imperceptível, centelha de aventura. A jornada de Léo, do asfalto à Arcânia, estava apenas começando, e ele precisava de toda a sua malandragem e coragem para sobreviver.